Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Lucas capítulo 11, 1 ao 5. Lucas sempre registra como Jesus se dedicava à oração. Após uma oração do Senhor, seus discípulos pediram que ele os ensinasse a orar. E ele os ensinou: Santificado seja o teu nome. A ideia de santificar aqui não é a mesma ideia da nossa santificação. Quando pensamos na nossa santificação, pensamos num processo de purificação e limpeza. No caso da oração, santificação se refere ao ato de reconhecer Deus como santo e ao ato de separar e exaltar Deus em nosso coração. Isaías capítulo 8, versículos 12 e 13 diz: Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Deus deve ocupar um lugar singular em nosso coração. Jesus ensinou a começarmos as orações reconhecendo quem Deus é, o Deus Todo-Poderoso, temível, que reina sobre toda a terra. Ele é Deus, só Ele é santo. Esse reconhecimento é importante para o direcionamento de todo o restante da oração. Venha o teu reino. Por um lado, podemos pensar que o reino de Cristo já foi estabelecido. Logo, essa parte da oração não se aplica exatamente aos nossos dias. Por outro lado, às vezes, o reino de Cristo é referido como futuro por alguns escritores, como se, de certo modo, ele fosse consumado no dia final. De qualquer modo, essa frase demonstra o anseio que nós devemos ter pela realidade espiritual, de ser participante do reino de Deus, de colocar no alto o nosso olhar, viver com a esperança do reino de amor, pureza e justiça. Devemos amar e ansiar a vinda do Rei com seu reino. Devemos dizer vem ao Senhor Jesus. Muitas vezes ficamos focados demais nas coisas deste mundo, sem ansiar por nossa verdadeira pátria, mas não pode ser assim. O pão nosso cotidiano. Jesus também ensinou a pedir por coisas deste mundo. É um pedido simples, nada ostentativo, um pedido de humildade, que reconhece a dependência divina. Perdoa-nos os nossos pecados. Talvez a nossa maior e mais importante petição. E ela depende diretamente da nossa disposição em perdoar os outros, removendo toda a mágoa que sentimos. Em Mateus 18:35, Jesus afirmou que o Pai não nos perdoará, se do íntimo não perdoarmos nosso próximo. E ligado a isso, Jesus também nos ensinou a pedir ajuda contra as tentações. Mais valioso do que pedir perdão é não pecar contra o Senhor. Ele tem mais prazer na obediência do que nos sacrifícios. Precisamos rogar por essa ajuda insistentemente. E para complementar o ensinamento sobre oração, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Na continuação do capítulo 11, no versículo 5, disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer.
e o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quem pedir com insistência, receberá. Quem procurar diligentemente, encontrará. Quem bater resolutamente, terá a porta aberta. Muitas vezes pedimos sem fervor. Pedimos uma coisa ao Senhor, logo esquecemos e mais tarde nos queixamos de não a ter recebido. O ponto de Deus, com essa parábola e ensinamento, é que Ele atenderá aqueles que buscam com sinceridade e diligência. Deus tem coisas valiosíssimas para nos dar, mas Ele não as dará a quem não reconhece o valor do que Ele tem a oferecer. Ele não lançará pérolas aos porcos. A ideia de pedir, buscar e bater ilustra bem a completude do processo da oração. Se queremos alguma coisa do Senhor, precisamos primeiramente pedir, pois se não pedirmos, não teremos. Após pedir, precisamos nos empenhar para buscar o que pedimos. Pedir e ficar de braços cruzados não é a postura de alguém que realmente deseja alguma coisa. E por fim, ao encontrarmos, precisamos bater. Nem sempre o que queremos estará facilmente disponível. Às vezes, precisamos abrir oportunidades. Todo esse processo de pedir, buscar e bater ilustra a persistência e o desejo de alguém por algo. Se nós, que somos maus pais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, precisamos ter convicção de que Deus, sendo bom, nos dará coisas excelentes, especificamente o seu Espírito. Esse versículo 13, que fala de Deus conceder o Espírito, especifica sobre o que Jesus estava falando. Ele não estava nos encorajando a insistirmos por pedidos vazios e mundanos, mas insistirmos por pedidos a respeito do Espírito de Deus, que Ele habite em nós, que Ele frutifique todo o seu fruto de paz, alegria, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio e perseverança. Se pedirmos insistentemente por essas coisas, Deus nos-las concederá. Jesus, nesse ensinamento, dá destaque ao relacionamento de pai e filho. Primeiro, ele nos orienta a chamarmos Deus de Pai, no versículo 2. E depois, ele usa justamente a ilustração de um filho pedindo algo ao seu pai. Quando oramos a Deus, somos filhos indo falar com seu pai. Avançando na leitura do capítulo 11, Lucas escreveu a partir do versículo 14. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: Ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. Jesus fez mais uma cura impressionante. Libertou um homem de um espírito que o deixava mudo.
E as pessoas sempre se admiravam com esse poder de Jesus. Mas os adversários de Jesus cada vez mais o invejavam. E como era impossível para os seus adversários negarem o que Jesus fez, eles apelaram para a justificativa de que o poder de Jesus sobre os demônios era proveniente de Beelzebul, associando assim o trabalho de Jesus ao poder das trevas, ao poder de Satanás. Alguns até pediram que Jesus desse um sinal do céu, ou seja, que ele provasse de fato que vinha de Deus. Mas Jesus revelou a falha desse argumento deles em sua resposta. Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se Satanás estivesse lutando contra seus próprios demônios, tirando-lhes o domínio que eles tinham sobre as pessoas, ele estaria destruindo a si mesmo. Logo, não faria nenhum sentido Jesus estar sob a ação de Beelzebul. E Jesus é mais duro com eles. Ele cita os filhos deles. Jesus disse: e se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? É bem provável que dentre a multidão de discípulos de Jesus, alguns fossem filhos dos religiosos, dos fariseus, até dos sacerdotes. Será que os religiosos teriam coragem de afirmar que seus próprios filhos, que seguiam Jesus e expeliam demônios, também estavam possessos por Beelzebul? Lá em Atos 19 tem um caso de que alguns filhos do sumo sacerdote expeliam ou tentavam expelir demônios. Então Jesus diz: será que a mesma lógica se aplica aos filhos de vocês também? Por isso que os filhos deles, dos adversários de Jesus, dos religiosos, seriam os seus próprios juízes. De modo que, se eles afirmassem que Jesus expelia demônios pelo poder de Satanás, eles teriam que afirmar que o mesmo se dava com os seus filhos. Todavia, se Jesus tem agido pelo poder de Deus e não de Beelzebul, é um sinal de que o reino de Deus, que dissipa as trevas, chegou aos judeus. E Jesus conta uma parábola para complementar sua resposta. No versículo 21 diz: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Satanás é o valente da parábola, que estava protegendo as almas sob o seu domínio por meio dos demônios. Jesus é aquele que vem e expele os demônios, roubando as almas do valente para si. Para alguém estar contra Jesus, não é necessário agir como inimigo, mas basta não trabalhar com Jesus. Muitos judeus estavam dispersando as pessoas, em vez de ajudar a juntá-las a Cristo, se opondo assim ao trabalho de Deus. E sobre esse assunto, Jesus ainda disse no versículo 24: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali.
e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Apesar de Jesus estar roubando as almas de Satanás, livrando as pessoas dos demônios, Jesus reconhece que Satanás não desistirá facilmente. Os demônios voltarão a procurar a casa de onde saíram, e se encontrarem vazia, voltarão a ocupá-la, trazendo consigo outros demônios piores do que ele. Uma vez que somos resgatados por Cristo, tendo o coração purificado de todo pecado, precisamos preenchê-lo de boas obras, de bons frutos. Caso contrário, o pecado volta a nos dominar de modo ainda pior. Afastar-se de Satanás, removendo os pecados, mas não se aproximando de Cristo, não preenchendo-se das obras da justiça, é uma forma de ficar neutro. Assim, acaba ficando contra Cristo. Concluindo nossa reflexão, esse trecho comenta sobre o poder do Espírito e o poder de Satanás. Para estar sob domínio das trevas, não precisamos fazer nada, ela vem até nós. Mas para nos preenchermos do Espírito de Deus, é necessário esforço insistente. Apenas nos enganamos quando pensamos que temos o Espírito de Deus, mas não nos dedicamos seriamente em procurá-lo. Por meio desse texto, Deus está nos acordando para sermos mais diligentes em pedir e buscar pelos preciosos frutos que o Espírito tem a nos oferecer. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.